disponibilidade de participarem, né? É muito importante isso para nós aí, fomentar esse ciclo. E queria também parabenizar a professora Renata Nieto e a sua equipe, a Ana, a Gabriela, que assim se esforçam muito para trazer eventos que realmente agreguem valor, né? E esse é mais um evento de sucesso promovido pela incubadora, então fica aqui o meu parabéns aí, equipe da incubadora. E eu não vou me delongar aqui falando muito, não, porque eu acho que o importante é começar a trabalhar. Então, feito essa introdução, agradecimento em nome do Mackenzie, eu vou passar a palavra para o Tiago e para o Iago, que para começar os trabalhos. Poxa, muito obrigado, viu, Veridiana? É um prazer ainda saber que a gente está inaugurando o ano de vocês. Poxa, já trabalho com a Renata há um tempo, é uma pessoa muito querida, tenho um carinho muito grande por vocês, tive o prazer de estar presente na inauguração da incubadora e sei do potencial de trabalhar isso dentro das universidades, né? Eu e o Thiago nos conhecemos há alguns anos, moramos juntos, trabalhamos com inovação há alguns longos anos também, vivenciamos juntos várias jornadas e hoje a gente trabalha inovação aí com mais de 200, 300 empreendedores no Sudeste. Bem, hoje a gente vai falar de prototipagem, né? Mas antes da gente entrar na oficina em si, eu queria me apresentar o Thiago, apresentar a Arandu, que é a empresa que a gente representa hoje, e fazer uma rodada de apresentações com vocês. Afinal, a gente não constrói uma oficina sozinho, né? A gente constrói a oficina com cada um de vocês. Então, a ideia é que hoje a gente tem um momento muito rico, um momento de muita troca e, principalmente, um momento muito leve. Então, a gente queria também conhecer cada um dos empreendedores que estão aqui presentes, um pouquinho do projeto de vocês. Afinal, essa troca de conhecimento ela vai ser mútua, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho da experiência que a gente tem com o empreendedorismo, né? Afinal, eu e o Thiago também empreendemos, já tivemos projetos de base tecnológica e aprender um pouquinho com vocês também. Eu acho que essa troca vai ser muito rica. Bem, mas vamos lá. Eu sou psicólogo de formação, tá? Então, eu trabalho com desenvolvimento humano há algum tempo. Ainda na faculdade, comecei a empreender, abri a minha empresa junto com um professor. Na época, foi fora de uma incubadora, mas eu vejo alguns anos que a gente poderia ter economizado nessa jornada se a gente tivesse todo esse apoio da universidade. Naquela época, a gente desenvolveu um sistema para prevenção de lesão muscular em atleta de alto rendimento. A gente chegou a trabalhar com praticamente metade Série A, Série B dos clubes hoje no Brasil, alguns clubes fora do país também. Essa startup cresceu, virou uma empresa. Alguns anos depois eu vendi ela, fui para São Paulo, fiz um MBA em gestão de negócios pela USP. Hoje estou mestrando no programa de psicologia organizacional da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente estou finalizando o MBA em gestão em ESG, né, de alto impacto. Bem, eu também participo do C-Learning, que é um projeto de educação da Emory University. Sou professor dos cursos de pós-graduação da FIA e da FAAP e sou pesquisador do LETS, que é o Laboratório de Estudos do Trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde, pessoal. Também, só complementando o Iago, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de experiências. Falando rapidamente um pouquinho da minha trajetória, eu sou formado em engenharia de produção pela Federal de Minas, e desde a graduação já me apaixonei pela inovação, então decidi seguir essa trajetória, fazendo um mestrado em inovação tecnológica e propriedade intelectual, também lá na UFMG, e continuei com essa vontade de estudar e de aprender cada vez mais. Hoje faço doutorado aí na USP, na engenharia de produção também, atuando como pesquisador no Laboratório de Gestão da Inovação, atuo também como professor na Universidade Federal de São João del Rei, então também já estendo o convite para vocês visitarem São João del Rei aqui em Minas, uma cidade maravilhosa, professor da PUC Minas, também empreendedor de base tecnológica, como o Iago comentou, já trabalhei em incubadoras também, e sei um pouquinho desse potencial que as incubadoras têm
em apoio de negócio. Então, tanto essa parte acadêmica, mas também profissional de inovação, foi onde eu pautei toda a minha trajetória. Tranquilo? Então, vamos conhecer um pouquinho da Arandu. O Iago vai apresentar um pouquinho desse projeto que a gente está atuando junto agora, e depois a gente escuta um pouquinho cada um de vocês para conhecer um pouquinho da trajetória de vocês também. Rapidamente, pessoal, porque o foco hoje é em vocês, mas contando um pouquinho dessa trajetória que eu e o Thiago, a gente segue juntos hoje, somos cofundadores da Arandu, que é uma consultoria hoje focada no desenvolvimento colaborativo e sustentável de pessoas, organizações e redes. Hoje a gente tem como visão, né, de futuro aí, construir um mundo sustentável para as pessoas, um mundo mais justo. Então, a gente trabalha muito alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente tem uma agenda forte em ESG com empresas hoje em todo o Brasil e na África do Sul. E aí a gente tem como missão, né, criar esse futuro justo e sustentável. Hoje a gente tem 3 pilares. A Arandu trabalha com desenvolvimento humano, com sustentabilidade e ESG e com gestão da inovação. Então, todos os nossos projetos passam por essas 3 áreas. Muitos deles acabam se unindo e outros em áreas bem específicas, né? Então, hoje a gente trabalha com negócios de impacto social e ambiental, junto com algumas Ventures Building no Brasil inteiro. A gente trabalha também com projetos de inovação sustentáveis, com programas de aceleração e pós-aceleração. A gente trabalha com desenvolvimento de lideranças, com cultura de inovação, com gestão de desempenho, principalmente práticas de ESG, e também com inovação para o bem-estar social. Bem, caso vocês queiram seguir, conhecer um pouquinho mais da Arandu, fica aqui o convite. A gente tem uma revista digital, a Renata, inclusive, é uma das colunistas. A cada edição a gente traz temáticas diferentes, e dentro dessas temáticas a gente deriva como que essas temáticas se expressam dentro das áreas de desenvolvimento humano, sustentabilidade, inovação. A gente traz também algumas resenhas de livros que a gente indica, crônicas, cases de empreendedores de sucesso. Também temos uma websérie junto com a editora Voo, que conta a história por trás dos livros que foram publicados pela editora. Então, a gente fala de negócios conscientes, de inovação, de propósito. A gente tem um canal no YouTube onde essas entrevistas estão publicadas. Fica o convite para vocês, vai ser um prazer acompanhá-los junto conosco nessa jornada. Bem, mas, poxa, a gente vai falar demais hoje, vocês vão ver, a gente... Nesse momento agora queria ouvi-los. Então, como estamos chegando? Vamos fazer uma rodada de apresentação e aí eu queria escutar um pouquinho nome, né, trajetória, de onde vem, que curso faz e como empreende hoje, né? Como é que tá? Ou tem o sonho de empreender, ou não empreende, eu gostaria de empreender, faz parte de qual empresa? A gente queria ouvir rapidamente vocês. E eu acho que a gente podia começar com o Felipe, que está aqui desde que a gente chegou. Pode ser, Felipe? Boa tarde. A minha história é um pouco longa demais. Então, eu vou tentar resumir. Estava tentando ligar o fone do ouvido, mas vai assim mesmo. Não está dando eco, né? Não, está ótimo. Tá. Meu nome é Felipe, eu tenho 44 anos. Hoje eu estou aposentado. Sou formado em administração de empresas e trabalhei a minha vida toda com vendas. Estou terminando de cursar uma pós-graduação em mercado financeiro e meu novo objetivo para a segunda etapa da minha vida é prestar consultoria. Mas você vai me perguntar, é isso mesmo que você quer? Você vai prestar consultoria? Então, desde o momento que eu comecei a estudar, e vendo e participando, não sei. Porque o Mackenzie, ele oferece tantas coisas, ele abre tantas oportunidades, pesquisa, de repente você fazer um intercâmbio, vamos mudar para o Canadá, beleza, ótimo. Então, eu estou aberto para ver o que vai acontecer, para ver qual que vai ser a melhor oportunidade para minha vida agora. Sou casado, não tenho filhos, então
É isso aí. Muito, muito resumido, você que fala. Tá ótimo, Felipe. Obrigado, viu? Obrigado. Seja bem-vindo. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho hoje com essa sua jornada. Obrigado. Acho que podemos chamar o Hugo, que É, tá aparecendo aí para a gente, Jordana. Opa, não, Boa pode ir. tarde. Vai na frente, Jordana. À Posso vontade. ir? Pode. Agora eu não vou ter vergonha, não, que eu estou online. Bom, meu nome é Jordana, tenho 36 anos de idade, trabalho no Mackenzie, já tem 5 anos. Eu comecei com 1 ano de Mackenzie, juntei um dinheiro, abri uma casa de salgados. É uma luta, não é fácil ser empresária e trabalhar CLT. Mas, como veio a pandemia, veio uma dificuldade para mim, mas eu não desisti. Eu pretendo abrir uma fábrica de salgados, sair da loja de salgados, eu quero vender congelados. Eu faço o curso de empreendedorismo e gestão de novos negócios, aí está abrindo a minha cabeça, está abrindo a minha mente para mim expandir o meu negócio. Eu não quero desistir, porque o Salgados me deu uma oportunidade para mim poder crescer financeiramente. E daqui 4 anos eu quero já estar com a minha fábrica de salgados. Tá bom? muito bom, Jordana. Obrigado, viu? Obrigado. E obrigado por compartilhar a história com a gente. Fico muito feliz. Seja bem-vinda. Não é fácil, né? Trabalhar CLT, ter o seu próprio negócio. Você depende dos funcionários para trabalhar para você. Mas eu parei para pensar depois que eu comecei a fazer curso de empreendedorismo, eu aprendi muito. E quando você começa a fazer o curso, você começa a conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, começa a pensar grande. E eu não quero mais um ponto fixo, eu quero ter uma fábrica de salgado e ser distribuidora, sabe? É isso. Tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar de você ainda. Ah, em nome de Jesus. Já terminei a minha história. Agora é a vez do Hugo, né, Hugo? Opa, prazer, pessoal. Prazer, Iago, Thiago, a todos aí presentes. Meu nome é Guti Mello, eu trabalho na Amazon Web Services, sou um arquiteto de soluções sênior, voltado para o mercado de telecomunicações, de empresas de telecomunicações. Estou terminando o MBA em Data Science pela FIA e o projeto que a gente tem aqui na incubadora, eu e o Gabriel, não sei se ele vai conseguir entrar hoje, mas em todo caso, é a Brasil 101 e o foco dela é fornecer uma plataforma de ensino online que permita que as instituições de ensino, por exemplo, o Mackenzie, forneça para os seus alunos cursos e matérias que não são ensinadas na escola, né? Então, totalmente oposto do que está na cartilha do MEC, dos cursos da universidade, coisas que a gente não aprende, porém é necessário para viver, né? Então, até uma pergunta que a gente está fazendo, uma das pesquisas é o quanto as universidades, ou o quanto a sua universidade te preparou para a vida e não para o mercado de trabalho, né? Então, essa é a premissa, essa é a ideia, por enquanto. A gente está no início, está fazendo os modelos de negócio, montando todos os processos, então está no estágio inicial ainda. Muito legal, Hugo, muito legal. Vocês estão validando o problema ou vocês já têm um produto pronto? A gente está validando o problema, Legal. montando modelos de negócio, ao mesmo tempo que monta uma demo, tá? Uma Tá bom. betazinha. Só a plataforma a gente já tem, seria agora a gente já escolheu, na verdade, o primeiro curso que vai ter. A gente vai fazer umas 3 aulas testes só de demonstração e aí continuar todo o processo. Legal, ótimo. Acho que a gente vai conseguir te ajudar muito hoje, então. Boa. Tomara. Bom, pessoal, mais algumas pessoas?
Olá, acho que posso falar? Alguém... Ô, Thales, fica à vontade. Eu sou o Thales Vergueiro, sou formado em engenharia, formei em 2019 no Mackenzie, engenharia civil. Hoje eu trabalho numa empresa de reforço de fundação, né? A gente arruma trincas em casas, renivela prédios, faz todo tipo de serviço aí de fundações novas, né? Para edifícios mais antigos. E na empresa que eu trabalho, surgiu uma conversa, uma ideia de criar um novo tubo, um novo tipo de material, né, um novo tipo de tubo para a gente fazer essas nossas estacas. E depois de, desde 2019, eu nunca saí do Mackenzie, né, estou sempre presente, e surgiu a oportunidade da gente conseguir desenvolver esse produto, né, essa estaca nova, e criar aí uma empresa para fazer a fabricação e a venda desses tubos, né? Tanto para essa empresa que eu trabalho, quanto para o mercado inteiro, né? Então, a gente está com esse desafio aí para começar a desenvolver e fazer todo esse tubo, né? Então, lá no Mackenzie a gente já está correndo atrás dos professores, das matérias, de como que a gente vai fazer, os laboratórios, né? Mas estamos com esse desafio aí para desenvolver esse produto novo. Eu me interessei pelo seu projeto. É bem interessante. Você faz da terra para cima, né? Do chão para cima, é isso? Do chão para baixo. Do chão para baixo, desculpa. Sendo bem resumido assim, é porque é algo um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A gente entra embaixo do prédio, da casa, e faz uma fundação nova, usando o peso dele para descer cilindros, ou de concreto, ou metálicos, para reforçar essa nova casa. Não é só com patologias que a gente faz isso. A gente faz isso, às vezes, se a pessoa quer aumentar a carga do prédio, quer renivelar. Tem prédios que recalcam, né, que caem para o lado, igual os de Santos, por exemplo, que a gente já entrou para fazer. Então, com esse novo cilindro, com esse novo tubo que a gente pensou, a gente consegue otimizar muito o serviço e atender casas menores. Às vezes a gente não consegue atender pessoas com casas simples mesmo, né, a sua própria residência, porque o nosso tubo ele não consegue comportar, né, a gente acaba levantando a casa muito mais rápido do que a gente faz uma fundação. Com isso a gente consegue ganhar aí uma parte do mercado bem interessante. Parabéns. Muito legal, Deus tá? abençoe. Muito legal. Pessoal, acho que temos para mais duas pessoas aí. Quem se habilita? Felipe? Acho que o Felipe só está com o microfone aberto, né? Tá falando comigo? Isso, se apresenta para a gente se conhecer. Eu já me apresentei, eu entrei 2 vezes. Entendi. Então, Lucas, por favor. Tudo bem? Meu nome é Lucas, eu estou cursando administração no Mackenzie, estou no último semestre praticamente. Atualmente estou trabalhando no Itaú, numa superintendência de experimentação com clientes. Então, o que a gente faz é basicamente testar hipóteses de negócio, levantar literalmente startups e ver se o modelo funciona. Legal. Mas eu tenho vontade de empreender sozinho, independente um dia. Então, estou bem animado pro conteúdo de hoje, não só para ver o que eu posso contribuir no Itaú, mas depois do futuro também, para mim. Que legal, Lucas. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, mais uma pessoa para a gente fechar e continuar. Olha que senão a gente escolhe, hein? Eu acho que o Pedro está querendo falar, hein, Pedro? Pedro, você nos ouve?
O Genilson mandou uma mensagem no chat. Acho que ele está sem microfone e fone, né? Ele se apresentou. Posso ler aqui. Me chamo Genilson, tenho 24 anos de idade, sou casado com a doutora Priscila, trabalho com sistemas no metrô de São Paulo. Que legal. Ele gostaria de abrir uma empresa na área de projetos, para quem tem algum tipo de condição física ou neurológica. Um dos nossos projetos é sobre tremores causados pela doença de Parkinson. Muito bacana. Que legal, Genilson. Que legal, cara. Parabéns pelo projeto. Seja bem-vindo. Bem, vamos seguir então, pessoal. A gente vai ter tempo para fazer mais troca depois, mas a gente tem um caminho longo pela frente. Bem, a ideia aqui hoje é, para além de aprender sobre prototipagem, um pouquinho sobre inovação, eu brinco que sempre que a gente vai falar de inovação, o nosso principal objetivo é aprimorar nossa capacidade de criar valor e gerar resultado. Porque a inovação, ela precisa melhorar a vida de alguém. Ela precisa ter um propósito. E sempre que a gente se coloca na posição, né, de praticar um pouquinho isso, de viver isso, a gente está aprimorando nossa capacidade de criar valor para as pessoas, de criar valor para as empresas, de criar valor para o mundo e gerar resultado. Então, hoje não vai ser diferente. A gente vai trazer um pouquinho do conteúdo que a gente sabe, a gente vai fazer algumas práticas com vocês, para que vocês possam vivenciar esse processo de prototipação, mas, acima de tudo, em cada fala nossa, eu quero que isso fique bem claro. A gente precisa, nesse momento, estar atento e nos focar para que a gente consiga aprimorar nessa nossa capacidade de criar valor e gerar resultado. Ou seja, colocar o ser humano no centro para que a inovação esteja a serviço das pessoas. 2 combinados que eu queria fazer com vocês. Primeiro, que a gente leve sempre, principalmente no dia de hoje, essa generosidade mental, de ensinar aquilo que a gente sabe. Poucas pessoas falaram, a gente viu que temos experiências diversas aqui, muito a aprender uns com os outros. Eu acho que guardar o conhecimento é um pouco egoísmo nosso, né? Então, brinco que conhecimento e afeto são 2 coisas que, se a gente guardar, estraga. Então, que hoje a gente possa compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe com as pessoas e para essa troca ficar cada vez mais rica. Então, que a gente tenha, primeiro, generosidade mental e, segundo, né, humildade intelectual, que a gente possa sempre perguntar aquilo que se ignora. Né? Não existe pergunta boba. Eu brinco que o bobo é aquele que não pergunta. Então, teve alguma dúvida, por mais que para você possa ser algo simples, pode levantar a mão, pode me interromper, pode interromper o Thiago. A ideia é que a gente aprenda aqui uns com os outros, então, sem julgamentos. Para o dia de hoje, então, generosidade mental e humildade intelectual. Bem, na nossa agenda, a gente fala um pouquinho sobre a importância da prototipagem nesse processo de ideação. Então, eu imagino que muitos de vocês ou empreendem, ou têm vontade de empreender, ou estão conhecendo mais sobre o assunto. Para quem já empreende, talvez a empresa esteja em níveis de maturação diferentes. Então, qual que é a importância da gente prototipar, principalmente para desenvolver o nosso negócio? A gente vai falar especificamente, né, o que é prototipagem e como a gente leva isso para o nosso negócio no dia a dia. A gente vai trazer algumas ferramentas de aplicação para vocês e, no final, a gente vai ter uma atividade prática para que a gente possa usar todo o conhecimento que a gente compartilhou hoje e levar isso para o nosso dia a dia. Beleza, pessoal. Então, feito os combinados, a gente começa passando um pouquinho aqui do conteúdo. E acho que antes de começar, é importante a gente fazer um pouco de contextualização, né? Então, por que a gente fala de prototipagem? Por que isso é importante? Por que a gente está gastando esse tempo aqui falando de prototipagem? A gente está falando de um processo que é um processo de negócio, então a maioria das pessoas aqui tem essa intenção de empreender, ou também está trabalhando no lugar, mas também precisa gerar novos processos, pensar novas soluções também, e a prototipagem encaixa aí em diversos setores. Mas antes de começar, eu queria contar um pouquinho de história para a gente entender como que a prototipagem
veio à tona e começou a se destacar de uns anos para cá. Lá por volta dos anos 90, com o surgimento da internet, foi um grande marco. Então, a internet foi inventada antes, mas se popularizou lá na década de 90. E aí, o que aconteceu? Algumas empresas, principalmente nos Estados Unidos, começaram a surgir e essas empresas ganharam uma notoriedade muito grande. Então, aconteceu um movimento especulativo muito grande no que eles chamaram do boom das empresas.com. Ou seja, as pessoas perceberam a oportunidade que o acesso à internet poderia abrir portas para a geração de negócios e começou-se um boom muito mais especulativo, porque as pessoas às vezes não tinham empresa nenhuma, eram só de fato empresas de PowerPoint, às vezes faziam uma apresentação de venda, e como na época existia uma oferta de recursos muito grande, essas empresas começaram a receber um montante de dinheiro muito grande, os investidores ficaram animados com todo o potencial da internet, então tinha assim milhares de empresas chamadas empresas.com. E aí o que começou, qual foi o grande movimento que resultou na bolha do .com, né? Então, a gente tem pessoas aí mais experientes, as pessoas mais novas, as pessoas já conhecem um pouco essa trajetória. O tempo foi passando, as empresas que prometiam grandes resultados pegavam o dinheiro dos investidores e, de fato, não entregavam nada. Então, a empresa não cumpria com aquele prometido de venda, aquele potencial de vender, não conseguia atender os clientes, e aí até que estourou a bolha. Então, muitas dessas empresas que foram avaliadas em bilhões de dólares não entregavam lucro, não entregavam resultado nenhum, e aí a gente teve o boom, a bolha estourou. Aqui esse gráfico mostra o índice, né, da Bolsa norte-americana, então lá para os anos 2000, um ápice de tanto valor, de tanto dinheiro que tinha injetado nessas empresas, e aí veio essa crise, a bolha estourou, as empresas não entregaram resultados, começaram a falir, e aí a gente vê que esse índice caiu. Então, qual foi a primeira lição tirada desse evento que aconteceu, e aí como que a gente começa a pensar na prototipagem como origem, né? Como que a prototipagem começou a ganhar força nesse sentido. Percebeu-se que era preciso investir em coisas sólidas, e não somente em empresas de PowerPoint, empresas de fachada. Então, esse foi um primeiro grande acontecimento que começa a mudar um pouco a lógica de se desenvolver e de se criar negócios. Então, a gente precisa agora de um processo muito maior de validação e não simplesmente de interação com o mercado, e não simplesmente de criar empresas no papel e ver se aquilo ia dar certo ou não. Beleza? Então, guardem essa primeira informação. O que eu trago, além disso, para corroborar esse argumento da prototipagem? A gente tem agora informações mais recentes, aí de 2010, que mostram quais são os principais pontos aí que as startups falham, né? As principais razões de falha de startups e, consequentemente, de empresas de modo geral. Então, vocês podem ver que na primeira colocação, com quase 42% de menções, é a falta de encaixe de mercado. Então, hoje em dia, cria-se muita empresa que não atende uma demanda de mercado. Então, seguindo aquele fluxo lá da bolha, a bolha foi muito especulativa, não se entregava nada, e hoje a gente tem uma dissociação do que é ofertado entre as empresas e o que o mercado está querendo. E aí, quando a gente não consegue atingir o mercado, todo mundo sabe que a empresa tende a falhar. A gente também tem aqui gasto de todo o dinheiro, a competição, mas em primeiro lugar aqui a gente tem essa ausência de conexão com o mercado. Beleza? Então, um outro ponto aí que foram fagulhas para fazer com que novas formas de desenvolver negócios começassem a surgir. Isso aí, principalmente, pessoal, lá no Vale do Silício, onde tinham um número muito maior de empresas. Esse fenômeno acontece lá com muito mais força, com muito mais intensidade, até mesmo antes de chegar no Brasil. E aí, percebendo isso, alguns estudiosos, professores dessa área de empreendedorismo começaram a pensar como que a gente consegue evitar, primeiro, que novas bolhas do .com aconteçam, então que os investidores caiam na lábia dos empreendedores de PowerPoint, e também como que a gente consegue fazer com que as empresas criem soluções mais aderentes ao mercado e, consequentemente, tenham aí maior tempo de vida no mercado. E aí eles começaram a pensar em processos para desenvolver isso, e aí surgiu um dos principais processos de desenvolvimento aí, foi
projetado aí pelo Steve Blank, um dos autores famosos do empreendedorismo, nesse livro que ficou muito famoso, com os 4 passos para a epifania, que é o Customer Development, ou seja, é um processo que vai ajudar os empreendedores e a empresa a encontrar um alinhamento entre o produto que ela está produzindo e um mercado que seja cliente desse produto que ela está consumindo. Então, o princípio é, se eu tenho um match entre esses 2 pontos, eu tenho, consequentemente, sucesso da empresa e, consequentemente, sucesso dos investidores e, de fato, todos os impactos positivos do empreendedorismo, né? Então, a gente quer desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Então, o autor percebeu, o Steve Blank percebeu, ó, isso, eu preciso de um processo que conecte muito bem produto e mercado para que, de fato, eu consiga construir aí os aspectos importantes do empreendedorismo. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode ir me interrompendo, levantar a mão, e aí fiquem à vontade. Beleza, vamos falar um pouquinho desses princípios desse processo do Customer Development. Então, o que o Steve Blank pensou ali? O desenvolvimento de um negócio, e vocês devem ter uma proximidade com isso dentro da incubadora, ele está dividido em 2 grandes partes aqui. A primeira parte é em relação à busca, e a segunda em relação à execução. E cada um dessas 2 macroetapas estão divididas em outras 2 etapas principais. Hoje, e quando a gente fala de prototipagem, a gente está falando principalmente aqui, ó, nessa etapa de busca. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que isso acontece. Essa etapa de busca está dividida em 2 pontos principais. O primeiro ponto principal é a descoberta do cliente. Então, o que é isso, Thiago? A descoberta do cliente é aquele momento que eu vou interagir com o meu cliente, eu vou interagir com o meu mercado para perceber alguma demanda, aquilo que a gente chama de dor do usuário, dor de mercado. Então, será que qual problema que eu quero resolver? O meu negócio ele vai surgir para resolver qual problema? Então, aqui a gente vai sempre pensando num processo interativo, validando, interagindo constantemente com o mercado de maneira aprofundada, entre aspas, de coração aberto, sem querer já vender nossa solução, vamos escutar o cliente para a gente, de fato, ver uma necessidade. Então, a gente sempre brinca que a empresa tem que surgir para atender aquela pessoa que está com o cabelo pegando fogo. Porque ela está com urgência, ela precisa daquilo todo o tempo. Então, se a pessoa está com um cabelo pegando fogo, qualquer coisa que oferecer para apagar aquele fogo no cabelo dele, ele vai aceitar. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. Beleza, rodei ciclos aqui de aprendizagem, de descoberta do meu cliente, já identifiquei um problema relevante, agora que eu vou começar a pensar na minha solução. Então, aqui na descoberta do cliente, eu não penso em solução ainda, estou ali investigando possíveis demandas e possíveis dores. A partir do momento que eu formatei a minha dor, eu sei qual é aquele problema, eu começo a pensar na minha solução. E aí que a prototipagem entra aí como uma ferramenta fundamental nesse processo. Por quê? Porque aqui eu vou testar essa minha solução, mais uma vez, interagindo muito bem com o meu cliente, com o meu possível cliente, e aí de diferentes maneiras que a gente vai ver. E só a partir do momento que eu validei por vários ciclos de aprendizagem a minha solução, é que eu estou apto a escalar e fazer e comprometer recurso e, de fato, investir na minha empresa. Então, percebam que a gente muda um pouco a lógica de eu estar sentado no meu escritório, pensar um negócio inteiro, construir um plano de negócio de hipóteses da minha cabeça e depois que eu gastei esse tempo todo, eu vou para o mercado e percebo que aquilo não faz sentido. Então, isso a gente não quer mais. O que a gente quer? A gente quer ir para o mercado primeiro, gastando pouco recurso, entendendo, conhecendo, projetando soluções e validando essa solução de uma maneira simples para eu poder chegar no momento que eu for investir no meu negócio, eu ter certeza que aquilo, mais certeza que aquilo vai dar certo. Sempre tem um risco. Então, essa é um pouco a lógica, a gente inverte um pouco os fatores. Dessa maneira, a gente reduz o risco de empresas da bolha.com, porque, de fato, a gente vai ter demanda, de fato, a gente vai ter solução sendo implementada, e a gente também diminui o risco de criar algo que o mercado não quer, porque a gente parte do princípio da demanda do mercado inicialmente. Aqui tem o pivô, que é esse momento de, beleza, eu estou projetando uma solução, achei que ia dar certo, não deu certo, eu posso voltar lá atrás e mudar um pouco o rumo da minha empresa. Então, isso é possível também e é legal de se fazer quando a gente não tem bons resultados nessas etapas iniciais, porque a gente ainda não comprometeu o recurso. Então, é mais tranquilo a gente virar o leme para a gente atender um novo mercado. E aí, o principal ponto é,
a principal característica desse modelo, além desses pontos que eu comentei, é que as hipóteses do meu negócio, então, alguém falou, não sei, acho que não foi o Thales, o rapaz que trabalha no Itaú, comentou que fica muito interagindo com o cliente e testando algumas hipóteses. É justamente isso. Mas as minhas hipóteses do meu negócio, eu só vou conseguir validar elas se elas foram testadas e comprovadas a partir de interação com o mercado. Então, a gente muda um pouco essa lógica e aí a gente vai ver que a prototipagem encaixa muito bem dentro desse processo. Beleza? Dúvidas? Deu para captar? Qualquer coisa, vocês me interrompem. Tranquilo. Então, além do Steve Blank, teve outros autores, e aí o Eric Ries veio principalmente trazendo essa novidade do Lean Startup também, que é essa questão do mínimo produto viável. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai precisar interagir constantemente com o mercado para validar as hipóteses de negócio. E essa interação constante, é interessante que ela seja uma interação barata, porque eu vou ter que ir lá todo o tempo fazendo várias interações. Então, se for algo muito oneroso para mim, acaba perdendo um pouco o sentido. Então, qual que é o ciclo legal que a gente trabalha? A gente tem uma ideia de validação, a gente constrói aqui um mínimo produto viável, ou seja, o mínimo que eu preciso para validar essa minha hipótese faço um experimento com o mercado, meço as variáveis que eu quero, gero dados, aprendo com isso, e aí eu vou validando. Então, qual que é a ideia principal? Com esses pequenos ciclos, vai permitir que o meu negócio, que a minha startup, a minha fábrica de salgado, vai aprendendo com o erro, sem eu gastar muito, de forma rápida, eficiente, tentando reduzir o risco enquanto eu posso. Enquanto eu posso errar, eu posso testar. Beleza? Então, a gente junta esse conjunto de coisas, mais um outro processo que é muito importante, que é o processo do Design Thinking, que o Iago vai comentar um pouquinho. A gente vê que a lógica de fazer negócio muda, a lógica de pensar negócios muda. Então, é nesse contexto que a prototipagem vem como fundamental para esse processo de ideação. E o Design Thinking surgiu dentro de uma escola de design, talvez muito por isso o nome, né? Em Stanford, a Day School. E ele tem algumas características que foram adotadas e são replicadas hoje em praticamente todo o processo de inovação. Então, se vocês repararem essa imagem, ela é chamada de duplo diamante, porque ela parece realmente um diamante deitado, onde eu tenho duas etapas diferentes. Então, na primeira parte do duplo diamante, eu tenho uma fase de entendimento e exploração do problema. Aqui, a gente tem como uma das principais características do Design Thinking o foco no ser humano. Então, a ideia é que a gente consiga ter maior entendimento do problema a partir da observação dele. Nesse momento, é importante que a gente não tenha julgamento nenhum. E quando você pega essa parte do Design Thinking e leva um pouquinho para a história que o Thiago contou, faz todo sentido, né? Porque você gera resultado para alguém. Você cria valor para uma pessoa. E isso só acontece quando você está resolvendo um problema dela. Então, 80% do processo é você conseguir realmente mergulhar no problema daquela pessoa. Aqui a empatia é super importante, aqui o não julgamento é muito importante, e provavelmente vocês que estão numa fase de ideação de solução já exploraram bem essa fase, essa primeira parte do diamante, do duplo diamante. Mas, eventualmente, sempre que necessário, é muito bom voltar nessa primeira etapa, porque é aqui que você vai gerando insight, principalmente se seu negócio já está de pé, para que ele se mantenha sempre em processo de evolução, de crescimento, inovando, atender a expectativa, atender a necessidade do cliente é muito importante. Bem, quando você olha para o outro lado do duplo diamante, né, a segunda parte, por mais que ela seja maior, porque ela tem mais etapas, aqui você tem um período que é ciclo. Então, a gente, nesse primeiro momento, começa a estruturar a ideação da solução, a partir de todo o problema que foi entendido na primeira parte do diamante. Agora a gente começa a desenhar possíveis caminhos que vão atender esse problema. E, em cima dessa ideação, a gente começa a prototipar. Vocês vão ver daqui a pouco que a prototipagem ela abraça algumas outras partes do processo de Design Thinking.
Mas nesse momento aqui, a prototipagem, ela é focada na solução, tá? E aqui a gente repete o processo de MVP, que o Thiago já explicou. Então, a gente cria uma solução, leva para o mercado, gera dados, esses dados viram informações importantes que no futuro vão ser feedbacks para que a gente consiga realmente construir uma solução ali final que consiga atender a necessidade dessas pessoas, desse cliente, e esteja pronta para o mercado. Beleza, pessoal. E aqui só 2 pontos que eu acho importante eu comentar, principalmente porque a gente tem experiências diversas aqui, e é um processo de reflexão que a gente sempre faz, assim. Porque apesar desse contexto, essa contextualização eu ter feito, principalmente pautado nas empresas de TI, essa lógica e esse processo, a gente trouxe alguns exemplos também que vão mostrar um pouco disso, a gente tentou ser mais diverso possível. Isso serve também para serviço, isso serve também para empresas de base tecnológica. Então, assim, às vezes soluções pautadas em biotecnologia. É claro que aquele processo de eu medir, de eu testar, de eu errar, vai ser um pouquinho diferente, porque eu estou falando, por exemplo, de testar com vidas humanas. Mas, assim, a lógica, os princípios se aplicam a qualquer base, a qualquer tipo de negócio. Então, independente do background de vocês, esses princípios são fundamentais e principalmente as ferramentas que a gente vai trazer no final vai ajudar vocês a raciocinarem, a planejarem e a aplicarem o que a gente trabalhou aqui hoje dentro do conceito de vocês. Beleza? Então, vamos dando sequência aqui. Então, por que a prototipagem acaba sendo importante em todo esse processo? Primeiro, ela vai gerar empatia. Então, eu rodar um processo de prototipagem vai fazer com que eu entenda o meu cliente a fundo, eu vou entender o lado dele. Você está sendo bonzinho, você quer ser bonzinho, escutando e tendo empatia com o cliente? Não, porque eu entendendo o cliente, a chance do meu negócio ter sucesso é muito maior. Beleza? Então, esse processo vai gerar empatia e vai fazer com que você aprofunde, de fato, na demanda que você está trabalhando, na demanda que você quer atender. E você entendendo a demanda a fundo, consequentemente, você consegue solucionar ela de uma maneira muito mais efetiva. O processo de prototipagem é fundamental para testar o que você sabe. Então, assim, às vezes a gente abre um negócio dentro de um cenário que a gente tem muita experiência. Então, trabalhei aí 20 anos com futebol, tenho algumas experiências, vivi muita coisa, e aí eu quero, de fato, validar aquilo com a minha solução, aquilo que eu acho que eu sei. Na maioria das vezes você sabe mesmo, você acerta, mas ela vai te ajudar a testar e colher materiais e dados para comprovar as suas hipóteses. Então, isso é muito importante quando a gente está desenvolvendo um negócio. Quanto mais informações de qualidade a gente tem, melhor é a nossa tomada de decisão, melhor a gente vai lidar com o nosso risco, melhor a gente vai lidar com a incerteza inerente a todo negócio. Vai ajudar a explorar opções. Então, assim, às vezes a gente tem problemas que podem ser resolvidos de diversas maneiras. Então, isso é clássico. Então, eu tenho um problema de pregar um quadro na parede. Um exemplo simples. Eu posso colocar um parafuso, eu posso bater um prego, eu posso colocar uma fita dupla face e colar. O problema é o mesmo. Eu tenho um trabalho de colocar um quadro na parede. Olha o tanto de opção que eu tenho para resolver. E qual que é mais barato, qual que é mais viável, qual que faz mais sentido. A prototipagem vai me ajudar a entender. E, da mesma forma, vai inspirar e informar. Então, quando eu tenho principalmente um protótipo, um artefato, eu consigo perceber nuances de sentimento do meu cliente que eu não conseguiria simplesmente com uma entrevista, com uma conversa. Então, isso ajuda também tanto a informar o meu produto para o cliente, mas também eu coletar esses feedbacks, principalmente mais emocionais, que são tão importantes aí para o marketing e para vendas depois. Então, assim, espero nessa primeira etapa ter convencido vocês do que a gente está falando aqui é importante, e aí a gente dá sequência a partir desse ponto. Beleza? Pessoal, Então, até vamos lá, aqui tudo bem? Vai, Iago, faz um... Estamos todos na mesma página. Alguma empresa aqui presente, um empreendedor, já passou por essa etapa e quer dividir alguma experiência com a gente? Ótimo, tudo certo. Beleza, então vamos começar a entrar um pouquinho em conceitos, em exemplos, para a gente tangibilizar um pouquinho mais o que a gente está falando.
Então, o que é a prototipagem? A prototipagem nada mais é que essa fase de divergência no processo. Então, o Iago mostrou o duplo diamante, tem hora que a gente expande, tem hora que a gente converge. Então, a prototipagem vem muito como uma abordagem para a gente crescer, expandir o entendimento sobre o seu negócio, sobre o seu cliente, sobre o seu produto. Essa fase de prototipagem é a fase que você vai tirar a sua ideia do papel, vai começar a dar vida. Por quê? Porque você vai construir modelos que vai ajudar você a interagir com o seu cliente. Tiago, esse modelo é só um modelo físico? Não. Pode ser outras formas. A gente vai ver várias formas de prototipar. Então, pode ser coisas que não são físicas, pode ser um teste de protótipo, pode ser uma reunião bem estruturada. Então, o protótipo vai ser algo que vai gerar essa sensação em alguém, mesmo antes de você ter a sua solução completa. Então, eu estou ali para validar minhas hipóteses a partir da construção de um artefato, que pode ser físico ou não, para eu conseguir colher o máximo de informações possíveis de uma maneira barata e, assim, tomar decisões no meu negócio de uma maneira mais confiante. Beleza? Então, isso é a prototipagem para a gente. A gente sempre está nesse momento de convergir, né? De expandir e buscando essas sensações sem ter que desenvolver meu produto todo para saber se ele vai dar certo ou não. Então, esse é o principal ponto. Beleza? Não sei se a Renata apareceu, se ela tem alguma dúvida. Tranquilo. Dado esse conceito, vou mostrar um pouquinho de exemplos para a gente entender um pouquinho mais. Como o Iago comentou, a prototipagem ela entra em diversos momentos aí do meu desenvolvimento de negócio. Então, eu posso ter protótipos que eles vão me ajudar lá naquela fase inicial de encontrar meu cliente, encontrar meu problema. Então, eu posso ter bem nessa fase de observação. Então, vou dar um exemplo para ficar claro. Então, eu estou provendo aí uma solução para pessoas com deficiências visuais. Por exemplo, uma nova bengala. Então, a gente já viu soluções aí de bengalas que apitam com obstáculos no alto, bengalas inteligentes. Então, como de fato que eu vou ter empatia com a pessoa com deficiência visual para entender? Eu posso, claro, conversar com ele, mas uma maneira de eu conseguir validar isso e ter essa sensação eu fazer um trabalho de vendar meus olhos e tentar fazer atividades da minha rotina. Aí eu vou conseguir entender quais são, por alguns momentos, né, quais são as dificuldades que essa pessoa vive no dia a dia. Isso é um protótipo? É um protótipo. Eu estou usando um artefato que é uma vivência, uma experiência, vou conseguir coletar uma série de informações importantes para o desenvolvimento do meu produto de uma maneira barata, de uma maneira rápida, e aí eu vou entender as dores dos meus possíveis usuários aí. Beleza? Então, mostrando aí a versatilidade da prototipagem por usar isso no processo inicial do negócio. Então, estou pensando em demandas, estou pensando em ideias ainda, e também uma experiência, uma vivência vai ser também uma forma de protótipo para eu validar hipóteses do meu negócio. Você está no mudo, Iago? A prototipagem, por meio da vivência, ela é muito importante porque ela complementa a observação e entrevista. Então, se está no momento de validação do problema, na primeira parte do duplo diamante, onde a gente tem que ter como foco o ser humano, trazer a prototipagem para a vivência do seu cliente ou do seu mercado endereçável é muito importante, porque ela pode também complementar as informações que você vai coletar por meio da observação e entrevista. Então, aqui, obviamente, não é fundamental, mas recomenda-se muito, porque traz insights e informações importantes para o processo de ideação, que vem logo em seguida. Beleza. Então, a gente tem também a prototipagem nesse processo de ideação. Então, ali vamos supor que a gente já entendeu a demanda do cliente. Agora a gente começa a pensar alternativas de soluções para atender aquela demanda. E aí, nessa fase de ideação, o que a gente usa são protótipos de baixa fidelidade. Depois a gente vai dar um pouquinho mais exemplos aí. Mas na fase de ideação, o ideal é que a gente faça iterações rápidas, principalmente nesses processos de cocriação. Então, ali a gente está pensando alternativas, ainda sem muito filtro, a gente está sendo criativo, e aí a gente pode usar a prototipagem para ajudar a gente nesse processo.
Vou trazer um vídeo aqui para vocês, não sei se já tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, que é esse filme que conta a história do McDonald's, então eu chamo Fome de Poder, e aí tem clássico, clássico essa cena que mostra a prototipagem de baixa fidelidade nessa fase de ideação. Então eles estavam na fase de desenvolver o layout do restaurante, e aí foi a alternativa de pensar aí uma forma simples de desenvolver o layout. Vou parar de compartilhar só para passar o vídeo para vocês rapidinho. Reparem aqui que transcende um negócio puramente focado em tecnologia. Então, você tem a possibilidade de prototipar independente da área em que você atua, né? O McDonald's, por exemplo, trouxe a prototipagem para o processo de construção de um layout. E esse exemplo é muito interessante para a gente até usar como inspiração no nosso dia a dia. Eu consigo compartilhar as janelas. Okay. Vocês estão vendo aí, né? Não sei se já tiveram oportunidade de assistir o filme, mas para quem ainda não assistiu, vale a recomendação. Na época eles tinham um problema muito específico. Na verdade, a pessoa que é o protagonista, né? Você acompanha a história dele, bem no início você consegue visualizar que a maioria dos lugares que vendiam hambúrguer não tinham muitas filas e demorava muito para o pedido chegar e o pedido vinha errado ainda. E aí ele chegou num lugar onde tinha uma fila imensa, mas a fila andava super rápido. E na hora que chegou a vez dele, ele fez o pedido, alguns segundos depois chegou o pedido dele. E aí ele falou, mas eu acabei de pedir. Eu falei, pois é, esse aqui é o seu pedido. Então, o McDonald's, naquela época, resolvia esse problema, né, de trazer o alimento, né, o hambúrguer, no caso, de forma rápida para o cliente. E aqui, trazendo um pouquinho dessa solução, que não tem a ver diretamente com o produto, né, o hambúrguer, mas com o complemento do produto, o valor que o produto entrega, que é a velocidade. E aqui ficou um exemplo claro de como a prototipagem conseguiu atender essa demanda ou a demanda daquela época, naquele momento. Agora, vocês imaginam fazer todas essas alterações de layout sem primeiro experimentar, meio que no escuro, claro, você poderia fazer um projeto ali, mas mexendo com os próprios equipamentos. Então, olha aí o quanto que poderia ser custoso. Então, já deixamos a ideia para a Jordana ir para a fábrica dela de congelados, quando ela for fazer o layout, já tem uma forma de prototipar o serviço. Então, pessoal, o legal desse que a gente quis mostrar, principalmente com esse vídeo, é isso. Assim, dá para prototipar processos e nessa fase de ideação. Então, vocês viram, eles fizeram 4, 5 versões de maneira simples, gerando alternativas para poder encontrar a melhor solução possível. Beleza? E aí, é claro, avançando as etapas aqui do nosso duplo diamante, é claro que a prototipagem ela vai vir nessa fase para a gente fazer testes, né? Então, a lógica principal é essa, para a gente fazer testes, e aí no momento que o produto já está mais acabado. Então, aqui a ideia principal é fazer com que o usuário tenha um modelo para ele interagir com aquilo e vocês conseguirem validar a proposta de valor da solução. Então, a prototipagem é versátil, porque você pode usar em diversas etapas ali do desenvolvimento do negócio. Então, tem gente que está na ideação ainda, beleza, estou criando a plataforma educacional que vai complementar ali. Então, vou observar um pouco ali meus clientes, vou entender um pouquinho mais como que os alunos interagem. A partir do momento que eu já vou desenvolvendo a solução, eu já vou ter outra forma de prototipar minha solução, que a gente vai ver também algumas alternativas. Então, essa leitura é legal vocês terem para entender qual que é o principal momento, qual que é o principal meio de prototipagem que vocês vão usar, dependendo do estágio de maturidade de vocês. Tranquilo? E aí, como o protótipo final, por exemplo, isso aí sou eu, nas experiências passadas, tinha um amigo que estava abrindo um e-commerce de cerveja,
e ele precisava validar a solução de entrega dele, esse serviço mais personalizado que ele tinha. E aí, coincidentemente, veio uma entrega aqui para a minha cidade. Ele falou, ó, vai lá para mim, colhe feedback, vê como que é essa interação do entregador com o cliente, vê como que ele fica satisfeito com uma entrega personalizada. E aí foi nesse processo que eu fui, entreguei, me vesti como funcionário da empresa, fiz a entrega de cerveja e depois dei todos os feedbacks para eles possíveis, assim, de como foi legal essa interação. O pessoal pediu para tirar fotos, gerou também expectativas de marketing depois. Então, assim, de fato, já era uma solução bem pronta, já tinha site rodando, foi uma compra real, mas ele queria validar essa experiência da entrega em si, essa experiência mais personalizada, e aí conseguir fazer esse trabalho junto com ele para desenvolver. Então, assim, só para mostrar para vocês também que nesse estágio mais avançado, também é possível da gente interagir e colher feedbacks prototipando com os clientes. Ele fez todas as entregas assim? Não, ele falou, ó, eu já te conheço, já sei da sua experiência, resolve, eu tenho algumas hipóteses aqui que vale a pena, isso vai fidelizar meu cliente, vai lá e vê se isso faz sentido para mim. E aí foi isso que eu consegui ajudar ele. Beleza? Então, só mais um exemplo de como que é a prototipagem em estágios mais avançados. Esse é um outro caso também, e aí, quando a gente está falando de negócios de base tecnológica, isso se encaixa muito bem. Talvez a empresa aí que está desenvolvendo esse novo tubo, interagindo aí com professores, laboratórios da universidade, passem por esse processo também. Então, assim, será que eu preciso produzir o tubo todo para entender se ele funciona ou não? Posso fazer alguma análise do material em uma escala menor? Qual tipo de teste eu preciso fazer para validar as hipóteses desse novo material que eu estou usando no tubo? Então, esse é o caso de uma spin-off acadêmica que eu estava envolvido também. Eles estavam desenvolvendo filmes plásticos para ser utilizado em estufas. E aí estavam testando diversas concentrações de nanopartículas. A melhor forma de fazer isso seria numa barra concentrada, se seria ele mais em formato dessa pedra, filmes menores, filmes maiores. Ou seja, mesmo em projetos de base científica, a gente consegue validar e fazer os testes que a gente queria. Então, um exemplo de hipótese que a gente validou aqui. Não, 2 gramas do produto não são suficientes. Está vendo que fica um produto muito mais claro e não tem o efeito que a gente queria. Então, da mesma forma, para negócios de base tecnológica, ao longo do desenvolvimento, a gente consegue validar aí de diversas maneiras também. Então, por isso que, de fato, é versátil e os princípios se aplicam em diversos setores. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para entrar um pouquinho em diferentes tipos de protótipo. Então, falando um pouquinho de quais são as diferentes possibilidades que a gente tem, até para inspirar vocês também nessa jornada. Então, o primeiro... Vai lá, Iago. Aqui, pessoal, eu acho que é muito interessante para quem já empreende ou quer empreender, ou está passando por esse processo de prototipação. A gente vai apresentar para vocês várias formas de iniciar um processo de prototipação. Então, na medida que a gente for apresentando, vai trazendo para si, poxa, será que o meu negócio se encaixa nesse modelo ou não? Será que eu poderia testar alguma coisa, alguma parte da jornada do meu cliente aqui? O Thiago trouxe o exemplo da cerveja, né? Não era a cerveja em si, era a fidelização do cliente por meio de uma entrega personalizada. Era o valor que ele estava gerando para aquela pessoa. A gente viu no McDonald's também algo bem semelhante. Não era o hambúrguer em si, mas a forma como eles produziam o hambúrguer de forma rápida, que gerava valor para o mercado. Então, comecem a pensar, a imaginar para o meu cliente, para a pessoa que eu estou facilitando, melhorando a vida dela, dentro da jornada que essa pessoa vivencia, será que eu posso prototipar dessa forma ou não? Se encaixa ou não? Acho que essa geração de insights vai ser legal e, eventualmente, se alguém quiser compartilhar e trazer alguma experiência, de novo, fiquem à vontade. Beleza. Vamos começar aqui com os protótipos que a gente chama de baixa fidelidade. Então, são aqueles principalmente quando a gente está naquela fase de ideação, tanto para entender também a dor do cliente, mas principalmente quando a gente começa a pensar em possíveis soluções. Pessoal, nessa fase, o que a gente deixa de dica, o que é interessante? Primeiro, a gente
pecar ali pela simplicidade, então vamos usar material simples, pensar em processos simples da gente trabalhar isso, da gente validar nossas hipóteses. A gente não precisa, isso é um tabu que acontece muito assim quando a gente está falando de empreendedorismo. A gente sempre acha que precisa de tecnologia, então não necessariamente. A gente consegue pensar, e aí uma estratégia também é divida o problema em várias etapas para que você consiga de maneira simples avançar e tirar suas dúvidas em relação a esse problema. Não invista muito tempo, não invista muito esforço para tentar fazer algo já de cara perfeito, assim. Então, pense em protótipos que passem a ideia que você quer, que consigam, quando a gente fala de mínimo produto, o mínimo é justamente por isso, assim. O que é o mínimo que eu preciso desenvolver para validar aquilo que eu quero? Senão, a gente volta naquela lógica antiga de gastar um esforço danado para desenvolver a minha solução e depois ver que não funciona. Então, a ideia aqui é ser rápido, é ser prático, é a gente fazer teste e iterar o maior número de vezes possíveis, lembrando que a gente está naquela fase aberta do diamante. Então, o principal ponto aqui é gerar ideias e gerar soluções. Então, vamos falar de algumas alternativas aqui para a gente gerar, justamente, como o Iago falou, esses insights e inspirar vocês. O primeiro de baixa fidelidade que a gente traz é o papel, assim. Então, sempre quando a gente está fazendo, por exemplo, uma sessão de brainstorming ali, a gente sentou para fazer um momento de cocriação, o papel, assim, é essa ferramenta muito flexível para a gente. Então, você pode dobrar, você pode desenhar, você pode fazer, como, por exemplo, aqui, uma experiência de um possível plataforma, de um possível aplicativo, a partir do desenho no papel. Então, se a gente olhar aqui, isso aqui é uma lógica do Spotify, por exemplo. Então, ó, aqui vão ter a capa dos álbuns, o usuário vai poder passar de música, clicar, avançar. Quando ele entra e está escutando a música, essa é mais ou menos a experiência que ele vai ter. Então, assim, o papel, naquele primeiro momento de gerar diversas ideias ali, ele é simples e funciona muito bem. Então, comece por ler, rabisque soluções, pense em alternativas a partir da interação com o papel. Lembrando que a gente está falando de baixa fidelidade, é só para a gente começar a estruturar a lógica. Tem um outro exemplo prático aqui, que foi de um momento de experimentação. Então, como você pode mostrar o valor, a proposta de valor da sua solução, trabalhando com papel, fazendo dobraduras. Então, que a ideia era divulgar uma ideia, pensar uma ideia de um aplicativo próprio para o táxi, né? Então, uma série de benefícios para o taxista. Então, talvez um problema que os taxistas vêm sofrendo com o advento dos aplicativos. Então, esse seria a dor. Então, qual seria a possível solução para isso? Então, vamos fazer um aplicativo que vai ter desconto com montadora, vai ter alguma aula de gestão de finanças. Então, com papel, com desenho, eles passaram muito bem a mensagem e talvez era uma competição de pitch ali para saber qual solução ir mais para frente. Então, com um simples papel e gerando algumas interfaces, foi possível validar uma solução, apresentar uma solução, tangibilizar uma solução para que ela fosse avaliada e novas ideias fossem geradas. Tranquilo? Então, o papel é uma ferramenta, por exemplo, para quem está fazendo aplicativos, plataformas, é uma forma simples de interagir também. Então, vai criando as telas dos aplicativos, à medida que a pessoa clica, você coloca o outro papel como seria a próxima tela. Enfim, existem uma série de possibilidades aí, principalmente quando a gente está começando o processo, a gente está começando a gerar ideias ali para a nossa solução. Beleza? Então, simples, flexível e dá para interagir sem gastar muito. A segunda linha que a gente traz, que é uma linha também sensacional, é a linha dos anúncios. E é principalmente para a gente conseguir validar a demanda, validar se vai ter apelo comercial da nossa solução. Então, normalmente o anúncio ele vai trazer a proposta de valor de uma maneira visual. Normalmente a gente pode fazer um vídeo de divulgação, a gente pode fazer um post, a gente pode trazer a principal proposta de valor. E, é claro, a gente gera alguma forma de engajamento para ver se aquela pessoa que assistiu, que viu o seu anúncio, de fato comprou aquela ideia e de fato iria comprar o seu produto. Então, esse aqui é um exemplo de uma plataforma de controle financeiro para pequenas empresas. Então, percebam que geraram uma página, colocaram aqui todos os benefícios, os atributos que iam ter na plataforma. Quando a pessoa chegasse aqui, ela ia ver que a solução ainda não estava pronta.
Então, aí eles colocaram aviso quando a solução estiver pronta. Então, se a pessoa viu o anúncio, achou interessante, cadastrou o e-mail, quer dizer que ela tem interesse, isso é uma validação de demanda daquele produto que você estava pensando. Agora, será que eu preciso desenvolver todo o meu produto para saber se vai ter demanda ou não? Imagina, você fazer todo o DRE, o fluxo de caixa, programar isso tudo, para depois ninguém ver valor naquilo. Então, coloquei a proposta de valor no anúncio e fiz com que as pessoas interagissem comigo ali e isso validasse as minhas hipóteses de mercado. Então, anúncios são opções também bem simples. Hoje a gente já tem plataformas que automatizam essa criação de páginas, por exemplo, que ajuda muito, até mesmo criação de vídeos. Então, é uma lógica bem legal que pode ser aplicada para diversos negócios. Uma outra ferramenta que usa essa mesma lógica, então você entrava, tinha aqui uma série de planos, e o que ele queria validar? Qual plano seria mais atrativo? Então, ele colocou aqui 3 opções, e mesmo as opções desenvolvidas, quando ele clicava, ia para uma tela que ainda não estava pronto e que em breve ficaria. Ou seja, além de validar a demanda, ele conseguiu validar opções. Então, será que as pessoas gostaram do plano padrão mais baratinho, mas com menos atributos? Ou não? As pessoas querem experimentar o grátis primeiro para depois pegar outras soluções. Enfim, então é uma forma bem barata, bem simples, para validar principalmente aspectos de demanda e essa segmentação do produto de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Como exemplo de plataforma, hoje a gente tem um Wix, que vocês podem utilizar, ela tem uma parte freemium também. E, poxa, é só jogar no Google, o próprio Google, inclusive, tem lançou recentemente, dentro do Workspace, chama AppSheet. Então, você consegue desenvolver ali dentro uma página ou um esboço de aplicativo que você pode usar nesse momento. Então, assim, acho que tem muita aplicação. Então, mais uma vez, a ideia do curso aí, né, complementar. Vamos colocar algumas possíveis emendas aí para as pessoas clicarem e na hora que clicar você vê qual teria mais demanda para começar por ali, pensando que você não tem recurso para desenvolver todos os conteúdos de uma vez. Enfim, já estou fazendo o dever de casa do pessoal, mas dá para pensar muita coisa nesse sentido. Uma outra forma também muito barata para a gente prototipar de baixa fidelidade é a construção de histórias. Assim. Então, parece algo que é simples, é bom, mas ajuda a gente a ordenar o raciocínio e a identificar algumas possíveis lacunas e também transmitir uma mensagem clara e colocar todo mundo alinhado na mesma página. Então, qual que é a ideia principal? É a gente fazer, de fato, uma história, um roteiro visual, principalmente porque a gente gosta muito do visual, né? Para a gente entender essa jornada das pessoas que estão envolvidas naquele processo e a partir daí a gente consegue identificar os principais pontos aí de melhoria. Então, esse é um exemplo de um storyboard, de um desafio lançado pela Uzi Minas, um desafio de inovação. Então, imagina para os Minas ter que explicar qual que é o problema que eles enfrentam para medir o perfil do cilindro, então o tamanho do cilindro. Então, eles têm essa dificuldade lá. Então, como que eu deixo claro para as startups que vão participar do programa que eles têm uma solução para isso? Então, vou construir aqui, tem um cilindro de atividade, essa é a etapa 1 do meu processo, que ele vai fazer com o aço plano, o cilindro, com o tempo, ele vai se desgastando, a pessoa tem que ir trocar o cilindro, esse cilindro vai para ser retificado, ou seja, para ser, entre aspas, reciclado. Então, eu coloco ali mais uma camada no cilindro para voltar ele do tamanho que ele era, mas aí eu preciso medir. Então, essa é a minha grande dificuldade. Ou seja, eu posso usar uma historinha dessa para apresentar minha solução, eu posso contar uma história que vai cativar as pessoas, o meu possível cliente, para ele se sentir pertencente àquela história, para eu conseguir validar. Eu chego lá na Uzi Minas, isso aqui faz sentido para você? É esse o problema mesmo que vocês estão passando? É isso mesmo a demanda que vocês têm? Então, assim, pensar em histórias nessa lógica de que histórias, principalmente ilustrativas, ajuda a gente a entender essa jornada e ajuda também a gente validar a nossa solução de acordo com as demandas que a gente vai mapeando.
Então, também é uma coisa muito simples, é claro que não precisa ser tão rebuscado quanto esse desenho, então tem exemplos aqui mais simples que a gente vai colocando aí uma ordem cronológica, né, das demandas do nosso possível cliente e a gente vai encaixando a nossa solução e validando se faz sentido ou não. Também é algo muito simples, um protótipo de baixa fidelidade que dá para a gente usar. Agora a gente começa também a vir para uma parte mais física, né? Então, um protótipo muito conhecido é esse protótipo. De fato, a gente vai simular fisicamente a nossa possível solução. Às vezes a gente quer simular aspectos mais espaciais, de tamanho, a percepção de tamanho, como que o usuário vai interagir, de fato, com a nossa solução. Então, a gente começa a fazer um artefato de fato físico. E aí a gente pode usar, por exemplo, o papelão. Então, isso é um protótipo, uma simulação física de como seria uma impressora 3D. Então, aqui a gente teria a bolsa para o filamento, aqui a gente teria a injeção, o painel, como que ficaria. Então, isso a gente consegue validar uma série de coisas, principalmente espaciais, principalmente de interação do nosso usuário com o nosso produto físico. Então, é um protótipo também que é mais comum da gente ver, mas mostra isso muito bem, essa interação. Beleza? A encenação, então, uma forma de protótipo também que eu já mostrei para vocês e uso o mesmo exemplo. Então, a encenação justamente é trazer um grupo de pessoas para ajudar, a gente cria um roteiro, faz como se fosse atores mesmo, e aí a gente tem a plateia que vai observar os principais elementos. Então, a gente fez a encenação da entrega e a gente foi observando as percepções de diversas formas, né? Então, como que era a reação da pessoa, e se a pessoa não estivesse em casa, como que seria, se eu entregasse para a esposa dele, ou para a pessoa que trabalhava lá, como que seria isso? Como que foi para o atendente na parte, por exemplo, de tirar foto? Enfim, a gente cria uma cena, a gente cria uma encenação justamente para trazer essas percepções olhando de fora e principalmente o comportamento humano, que às vezes a gente não percebe só de pensar. Às vezes a gente faz muitas coisas que só olhando de fora a gente consegue perceber. Então, pegando essa percepção dessas pessoas que estão experimentando aquele processo, a gente consegue também feedbacks muito interessantes da nossa solução, que a gente talvez não conseguiria simplesmente em outros processos de prototipação e de ideação. Então, parece também uma coisa mais simples, mas faz todo sentido quando a gente está principalmente pensando aí em comportamento humano. Tranquilo? Uma outra forma de prototipar, e aí, principalmente para soluções digitais, são as simulações digitais. Então, por exemplo, a gente mostrou lá que a gente pode fazer uma tela de aplicativo em papel, mas hoje tem muitos aplicativos, sites, que você já consegue ir montando a tela do seu aplicativo e ele gera uma interação local em que, por exemplo, ao clicar em um botão, ele já te direciona para a próxima tela. Então, se eu clico aqui no meu segundo personagem, ele já vai me mostrar como que será a próxima tela. Então, assim, houve um avanço daquele protótipo de papel, precisa um pouquinho mais de desenvolvimento de interface ali. Então, essa é uma solução da Adobe, que para algumas coisas é paga para vocês desenvolverem, mas a lógica é aquela mesma. Então, a gente consegue criar plataformas digitais em ambientes ali controlados, ainda sem programação, com interface fácil, e isso vai ajudar a gente a entender também essa interação. Como que a pessoa clica, qual que é o instinto dela, onde que ela clica para voltar, onde que ela procura, nesse determinado momento ela ficou perdida, ela achou que era um botão, mas não era. Então, são feedbacks que a gente consegue colher também. Então, um ponto interessante aqui, pessoal, que a gente tem a possibilidade ainda de cruzar esses protótipos. Então, necessariamente você vai ficar, poxa, eu tenho que desenvolver um de simulação digital. Você pode desenvolver um de simulação digital e trazer uma parte dentro desse processo de validação de encenação. Na primeira empresa que eu abri, quando a gente foi validar a ideia, a gente fez uma simulação digital dentro de um processo de encenação. Então, a gente coletava algumas variáveis de microdano muscular através de uma simulação digital.
de um aplicativo que ainda não existia, ele estava para ser desenvolvido ainda, e manualmente a gente fazia tudo por trás no Excel para calcular o algoritmo, a probabilidade de lesão daquele atleta, né? Obviamente a gente demorava um pouco mais, né? Depois que a gente validou toda a interface, todo o passo a passo do aplicativo, que a gente conseguiu desenvolver isso numa velocidade mais rápida. Mas naquele momento serviu para conseguir validar o percurso que o cliente iria passar através de uma simulação digital. Tem um vídeo, ele é até engraçado, eu acho legal a gente passar até para descontrair um pouco, que traz um pouquinho disso, de como que uma simulação digital ela pode ser encaixada dentro de um processo de encenação. Aqui a gente tem liberdade poética, né, obviamente, mas quem sabe não pode trazer algum insight interessante. Você passa, Titi, Passo, só. Então, imaginem que a gente tem várias formas de prototipar. Não necessariamente eu preciso ficar preso em uma única forma. Eu posso trazer, ou combinar mais de uma, duas, talvez até três, para conseguir encontrar ou ter mais respostas, né, ou mais perguntas, mas conseguir validar ali, encontrar a resposta que eu quero. Você acha melhor da cafeteira ou do Waze? Do Waze. Pessoal, com toda a licença poética possível, tá, para esse momento, eu acho que é um exemplo que traz para a gente a possibilidade de combinar formas de prototipagem diferentes, né? Quando a gente começou a crescer a empresa na época, a gente precisava validar a solução, mas para construir um aplicativo, às vezes a gente precisa de uma verba muito grande. Então a gente tinha naquele momento ali, a gente fez no Adobe mesmo, simples de fazer, as telas, e toda a parte de back-end a gente fazia no Excel. Então, entregava, na medida que o cliente percorria a jornada, o valor de cada parte da jornada. Então, é possível de você combinar mais de uma forma de prototipar para seguir. Obviamente, o Waze não foi criado dessa forma. Para quem tem curiosidade depois, recomendo que vocês pesquisem sobre a história do Waze, né? Ele surgiu para mapear as ruas do Afeganistão. E hoje é um dos maiores aplicativos de trânsito, né? De um mapa no mundo inteiro. Obviamente, entendendo o valor que ele entregava para o cliente, o negócio foi sendo aprimorado e, por meio da inovação, ele foi evoluindo. Mas aqui o ponto a gente consegue cruzar várias ferramentas de prototipagem para construir o nosso processo. Um caso assim, que se aproxima isso do Waze, mas que de fato está no livro, né, do EasyTax. Então, ele fez uma página e aí as pessoas pediam o aplicativo, né, pedia o transporte pela página, colocava o telefone e o endereço onde estava. O próprio empreendedor ligava para o táxi e pedia para buscar aquele passageiro. Então, assim, para o passageiro, a experiência foi completa. Eu pedi um carro virtualmente. Agora, para o empreendedor, ele fez todo o background ali por conta própria, manualmente, meio que ilustrando isso que o Waze executou. Então, assim, só para mostrar que, de fato, a gente pode combinar esse tipo de solução. Às vezes a gente tem facilidade de desenvolver um pedaço, a outra parte a gente faz manualmente, mas também sempre, pessoal, com essa visão de validar e colher informações. Entrando um pouquinho mais nas etapas aí, finais, como quando a gente já tem uma solução bem avançada, principalmente pensando em experiência do usuário, o teste AB ele é fundamental. Então, qual que é a lógica do teste AB? A gente vai fazer duas versões daquilo que a gente está querendo validar. Então, assim, duas versões muito próximas, a gente só muda aquele ponto que a gente está pensando mesmo para ver se faz sentido ou não fazer a alteração. Então, se vocês olharem na imagem aqui, a única diferença na interface do site é que eles colocaram um com preço 19
com 2 zeros no final, e 29 com 2 zeros no final, e o outro colocou sem esses 2 zeros no final. E aí, o que eles perceberam? Que a receita por visitante foi muito maior, foi 47% maior no site sem o 00, e, além disso, teve muito mais adições no carrinho desse produto. Então, o teste AB é assim, solução completa, pequenas coisas de interface impactam aí, muito na forma com que o cliente vai interagir. Então, esse outro exemplo que eu encontrei, do lado direito aqui, onde eu estou com o mouse, ele faz uma abordagem muito mais genérica, então uma frase muito mais limpeza, brilho, organização, então muito mais indireto, e aqui ele faz uma abordagem muito mais direta. Então clica aqui para conseguir hoje. E aí eles perceberam que, pelo fato dessa solução A, que é a mais direta, vai muito mais direto ao ponto e conseguiu um ganho aí de 115% no número de ligações telefônicas. Então, o teste AB vem justamente para isso, para a gente alterar pequenas coisas, e a gente passa por isso a todo tempo. Então, a gente está no e-commerce, às vezes eu acessando aqui em Minas, ele vem de uma forma para mim. A pessoa que acessa em São Paulo vai receber de uma outra forma esse site, e a partir dessas interações eles vão validando. Beleza? Então, também uma ferramenta sensacional, principalmente para quem trabalha aí com sistemas de TI. Algumas ferramentas para a gente trabalhar a parte mais física de fabricação mesmo de produtos. Para quem quer trabalhar com eletrônica, eu acho que é indispensável o Arduino. Então, é uma plataforma aberta que vai ajudar a fazer automações, pequenas automações. Então, por ser aberta, flexível, é fácil de usar, você consegue fazer os seus testes de uma maneira muito mais fácil. E aí, depois que você tem esses testes validados, já tem toda a lógica, tanto do hardware quanto do software pronta, você consegue embarcar toda essa inteligência numa plaquinha, numa caixinha, e isso vai ser, de fato, o seu produto. Então, aqui é um exemplo de um protótipo, de uma automação de uma horta. Então, a ideia aqui é que o Arduino automatize a irrigação dessa horta. Então, percebam que ele está no teste, o Arduino é o tanto de fio conectado, uma bagunça toda. Quando for para o cliente, isso vai muito mais encapsulado. Mas essa flexibilidade, essa facilidade de interação faz com que seja algo fantástico para quem quer trabalhar com produto físico e automatizado. Um outro exemplo também do uso do Arduino são para automações residenciais. Então, uma tendência hoje. Então, aqui a gente tem a lógica feita por Arduino também, com os controladores e tudo mais, mostrando aí que diversos setores da casa, então pode ligar o ventilador, a luz, abrir garagem, elevador, uma série de coisas podem ser controladas. E aí, se você consegue fazer isso em menor escala, depois, é claro, você vai escalonar isso para a sua casa real, mas a lógica do software e do hardware ele é a mesma, dos controladores e dos atuadores. Beleza? Então, uma dica para quem quer uma ferramenta legal de prototipagem, o Arduino. Impressão 3D, eu acho que está claro para todo mundo como que isso vem revolucionando a forma de se prototipar. Então, existe uma expectativa muito grande que a impressão 3D vai até virar uma ferramenta de fabricação mesmo mais para frente, mas acho que isso está um pouco distante ainda. Então, mas para essas fases de experimentação, de prototipação, principalmente quando a gente está criando artefatos, por exemplo, esse mouse aqui, será que a pegada dele vai estar boa? Será que os botões estão com a distância correta? Então, você imprime impressora 3D, um material barato, e você consegue ver a pegada, consegue ver a distância dos botões, consegue ver até mesmo o layout, né, o design do produto. Então, assim, é fundamental, revolucionou muito pela flexibilidade. Então, não deu errado, rapidinho volto lá no meu projeto, altero, imprimo de novo e consigo fazer essas interações. Exemplos também de peças mais funcionais. Então, esse exemplo aqui é um protótipo de uma peça de automóvel, então, que foi desgastando com o tempo de um carro antigo. Eles fizeram impressão 3D, verificaram se estava funcionando lá na lógica do carro, depois imprimiram em um material mais resistente. Você consegue fazer lógicas de funcionamento também com material 3D, mas principalmente pensando nisso, em flexibilidade, custo baixo, você consegue tangibilizar muitas ideias com a impressão 3D. Então, é algo que vocês podem utilizar com certeza. Cortadoras a laser também, eu acho que é uma tecnologia que ajuda muito. Então, até para montagem de pequenas estruturas, ela pode cortar em MDF,
aqui é a fabricação de uma peça em plástico, isso aqui é uma peça de um artefato para piscina, de um hall de piscina. Então, assim, também tem limitações em relação à impressão 3D, mas principalmente para peças planas funciona muito bem, e hoje tem tecnologias que atendem diversos materiais, então, seja madeira, seja plásticos, mas também até mesmo peças de aço. Aqui, pessoal, um exemplo prático que também é de uma empresa que a gente já atendeu. Ela é uma empresa de fabricação de equipamentos para pesquisa. Essa aqui é uma técnica que chama blade coating, para a gente fazer filmes finos em laboratórios, filmes plásticos com nanotecnologia. E aí, essa máquina com todas essas indicações foi o primeiro protótipo que eles fizeram. Então, esse aqui é o produto final que eles têm agora. Então, percebam aqui que a fabricação desse protótipo veio muito usando o cortador a laser para essa montagem até mais grosseira das chapas. Então, assim, é uma ferramenta que, quando a gente está construindo produtos físicos, também funciona muito bem e de maneira barata. E aí, com esse protótipo, eles emprestaram para alguns laboratórios de pesquisa, para os pesquisadores utilizarem a tecnologia, dar feedback. A gente teve a oportunidade de usar aqui, e aí validando e dando feedback para eles, até que eles construíram esse produto, que é o produto final deles. Então, se tiverem curiosidade, chama Autocoach, a empresa aí de Campinas. Então, só para mostrar o potencial do cortador a laser até para produtos e chapas mais resistentes. Tranquilo, então a gente fecha mais uma etapa aqui da nossa oficina, e aí fica a pergunta: beleza, Tiago, beleza, Iago, vocês falaram de uma série de possibilidades, falou da importância, mas e agora? Como que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Então, essa era uma preocupação que a gente tinha, de como que a gente vai tangibilizar para o pessoal, para que depois da nossa oficina, esse conhecimento fosse aos poucos se perdendo, né? Então, como que a gente traz uma estratégia para vocês aplicarem no contexto de vocês? E é isso que a gente quer fazer a partir de agora. Então, vamos lá. Então, vamos só recapitular aqui em 4 passos principais. O que vocês não podem esquecer dessa oficina de jeito nenhum? Primeiro, sempre quando a gente for numa etapa para prototipar, a gente tem que sempre estar em mente por que a gente está fazendo isso. Então, qual que é o objetivo desse experimento que eu estou fazendo? Então, isso, assim, é fundamental, porque é isso que vai guiar todas as suas ações, isso que vai guiar o tipo de protótipo que você vai escolher, isso vai guiar com quem que você vai interagir. Então, esse porquê é o ponto principal. Eu estou fazendo isso para entender a demanda do meu cliente, eu estou fazendo isso para verificar entre 2 soluções que eu estou em dúvida qual que vai ser mais eficiente. Tendo o porquê em mente, a gente vai para o segundo passo. É o que eu estou querendo saber. Então, qual que é o principal ponto? É eficiência? É design de experiência do cliente? É preço? O que eu quero saber com esse teste? O terceiro ponto é o que de fato a gente vai testar. Então, lembra que eu falei que aquele ciclo de medir e construir tinha uma parte de dados que era muito importante? Então, o que eu quero testar sempre tem que ter dados bem definidos, né? Então, eu quero testar a espessura da minha chapa, eu quero testar a espessura da garra da minha furadeira que eu estou construindo, eu quero testar o quê? Então, a gente tem que tangibilizar isso em medidas concretas. E aí também, o que a gente precisa descobrir? Então, vem com o porquê, vem com isso bem claro, que isso que vai guiar esses 4 passos é o que vai guiar o resto, as escolhas que a gente vai fazer no nosso processo de prototipação. Beleza, estou com esses 4 passos em mente. Vamos lá, primeiro para o planejamento, depois eu vou identificar o alvo, que isso é o meu cliente, é o meu público-alvo, que vocês já têm que ter em mente. Ao longo do processo de prototipação, de experimentação, eu tenho que fazer essa sensação de ser real. A pessoa que está experimentando, ele tem que interagir da forma mais verdadeira possível. Eu tenho que fazer o teste e eu tenho que fazer esse processo de interação. Então, faço alguns ajustes, repito, defino novas hipóteses e assim eu vou seguindo no meu processo. Então, quando eu vou testar, eu tenho que ter isso em mente. Eu planejo, identifico, promovo essa sensação de ser real, realizo o teste e faço isso quantas vezes forem necessárias. Beleza, como que eu vou planejar? E aí vem uma primeira ferramenta simples e fantástica para vocês, que é a matriz de amarração. Então, a matriz de amarração nada mais é que essa planilha com 3 colunas principais
uma coluna de hipótese, que eu vou pensar o que eu quero testar, o porquê que eu estou testando aquilo, como que eu vou fazer para testar aquele ponto, aquela minha hipótese, e principalmente as métricas que vão fazer eu interpretar aquele experimento. Então, essa ferramenta vai vir para organizar esses aprendizados que eu tenho de maneira lógica, vai fazer com que eu priorize os pontos principais que estão relacionados com a minha proposta de valor, e aí vai me ajudar a fazer com que esse processo de aprendizagem ocorra de maneira muito mais fluida. Então, vou dar um exemplo de aplicação para vocês aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, esse também é um caso real de uns alunos da USP que queriam fazer uma espécie de Waze, no sentido de informar para os passageiros do ônibus, principalmente os ônibus escolares que iam para a USP, se esses ônibus estavam atrasados, se esses ônibus estavam cheios, onde que esses ônibus estavam. Então, essa era a principal solução que eles tinham. Eles começaram a pensar formas de validar essa solução, sem de fato ter que desenvolver essa solução, fazer com que os passageiros baixassem o aplicativo, e ia ter um custo. Então, quais eram as hipóteses que eles queriam testar? Então, como eu falei, esse é o grande problema que eles tinham que trabalhar, e aí eles perceberam que, geralmente, esse tipo de plataforma tem 3 problemas principais. Primeiro, é a solução, se ela de fato tem uma demanda, então as pessoas acham isso relevante. Segundo, as pessoas estão dispostas a colaborar. Então, sempre quando eu vou comprar online, eu vejo a avaliação do produto. Pergunta se eu avalio o produto depois que eu compro. Então, até isso é importante. E se você está fazendo uma ferramenta colaborativa, esse engajamento das pessoas é importante. E mais do que isso, se as pessoas engajarem, às vezes elas engajam no início, mas eles queriam saber quanto tempo as pessoas continuariam engajadas com a solução. E aí, em vez então, essas são as hipóteses que eles queriam validar. Em vez de criar o aplicativo, o que eles fizeram? De maneira mais simples. Todo mundo tem o WhatsApp, então esse era o experimento que eles iam fazer. Eles iam criar um grupo de WhatsApp, distribuir o acesso a esse grupo nos pontos de ônibus, explicando um pouquinho a solução. E aí, a ideia é que nesse grupo, as pessoas que estavam no ônibus, as pessoas que estavam no ponto, iam comunicando. Estou no ponto aqui, em frente ao restaurante universitário, o ônibus ainda não chegou. Acabei de entrar no ônibus tal, o ônibus está vazio. E você, com acesso ao grupo, você conseguiria ver se aquelas informações faz sentido para você ou não. Então, eles pensaram nesse experimento simples, que eles conseguiriam responder todas essas hipóteses. Como que eles iam saber se as pessoas tinham interesse na solução? Primeiro, o número de conversão de telefones entregue e pessoas no grupo. Então, se eu divulguei para 100 pessoas e 99 pessoas entraram no grupo, eu tenho uma conversão excelente. Percebam que eu tenho uma métrica quantificável, uma métrica palpável. Eu não falo assim, algumas pessoas entraram, outras não. Eu tenho um número, beleza? Como que eu vou medir o engajamento e a colaboração das pessoas? Número de mensagens que as pessoas estavam mandando. Então, se eu tenho um grande volume de mensagens, eu consigo ver que as pessoas, de fato, estão colaborando, estão contribuindo, estão falando do ônibus que eles estão utilizando. O engajamento das pessoas ao longo do tempo. As pessoas entrando e saindo do grupo, atividade após alguns dias. Será que foi só na primeira semana que teve esse grande volume de mensagem? Então, percebam que eles conseguiram definir bem e partir o problema em 3 partes. Eles criaram um experimento muito simples, um protótipo muito simples, e criaram métricas claras. Então, eles conseguiram passar por todo esse processo de prototipação. Beleza. 99 pessoas entraram, estamos satisfeitos. Se 20 pessoas tivessem entrado, eles falaram, não validamos a nossa hipótese, a nossa solução não seria viável, porque mesmo com o aplicativo bonitinho, eu não conseguiria o engajamento das pessoas. Então, validaram de uma maneira barata e viram que não fizeram sentido, ou viram que fizeram muito sentido e que valia a pena continuar. Então, essa matriz serve para qualquer tipo de negócio, para qualquer estágio. Dividir o problema, planejar o experimento e ter métricas claras. Beleza? Dúvida? Esse ponto é fundamental, hein, pessoal? Beleza, vamos seguindo então.
Algumas dicas, né, assim, fundamentais. Tem que validar, tem que ir para a rua, você tem que interagir com o usuário, você tem que levar sua ideia, seu produto, serviço. Você não pode se apegar à sua ideia, você não pode se apegar ao seu produto, seu serviço. Você vai ter que gerar sensações nas pessoas para você conseguir aquele feedback que você quer. Tenta entender o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que eles acharam que foi o máximo, qual dúvida eles tiveram para interagir com o protótipo, qual sugestão eles têm para interagir melhor. Então, assim, o mais importante de tudo isso, fomentando essa interação, qual que é o ponto principal da prototipagem? Você tem que ver se o produto é desejável ou não. Então, ao longo desse processo interativo, que você vai solucionando todas as suas hipóteses, você tem que chegar nessa conclusão final. Ó, meu produto é um produto que é desejável, faz sentido eu continuar trabalhando com ele. E aí, dicas práticas, né? Você tem que centrado no usuário, ver como que o usuário interage com o seu protótipo, faça perguntas, vai para ouvir, tenta reunir algumas informações que eles trazem para vocês, faça uma pesquisa antes de interagir, quais pontos você precisa melhorar, anota muito bem os feedbacks para que você coletou, para depois você sentar com sua equipe e raciocinar em cima daquilo. Dê liberdade para a pessoa interagir com o protótipo, não fica induzindo a pessoa a interagir da maneira que você quer. Olha aqui como é que é macio. Olha como que você já induziu a pessoa a falar que o seu protótipo é macio. É macio, não é? Entrega para ele. Olha, então, assim, a gente tem essa mania como empreendedor de já apresentar a solução, divulgar a solução, induzindo a pessoa a falar. Então, observa, conecta com aquela pessoa, não se apaixone pelo seu produto e foque sempre nessa matriz. O que funcionou, o que pode ser melhorado, quais são as possíveis perguntas e novas hipóteses que vocês vão precisar gerar a partir do momento que você interage. Porque, pessoal, o mínimo produto viável e essa etapa de prototipagem não é algo pontual, é um processo. É um processo interativo. Então, vocês vão rodar várias iterações e isso vai gerando ali novos insights, novas hipóteses que precisam ser validadas. Num dia eu estou validando um aspecto técnico, no outro dia eu estou validando um aspecto da entrega do meu serviço, no outro dia eu estou validando a experiência do usuário. Enfim, é um prato cheio aí, é um processo bem trabalhoso essa fase de validação. Mas sendo bem feita, são frutos bem importantes que se colhem para as próximas etapas. Duas outras ferramentas fundamentais, que é o cartão de teste e o cartão de aprendizagem. Então, o cartão de teste ele vai te ajudar a definir o experimento junto com a matriz de amarração, vai deixar claro como que você vai testar o seu MVP, como que você vai medir, como que você vai interpretar os dados. E o cartão de aprendizagem é justamente para depois do seu experimento você registrar aqueles aprendizados. Então, às vezes, a gente está numa fase do nosso negócio que a gente não lembra como que foi aquela decisão que a gente tomou e por que a gente tomou aquela decisão lá atrás. Então, ter esse registro, ter essa gestão do conhecimento também é fundamental. E aí, é bem simples esses dois cartões. O cartão do teste card, que é o antes do teste, você vai fazer um cartão com essa frase. Acreditamos que, e aí você vai colocar a sua hipótese. Para verificar isso, aqui você vai descrever o seu teste, nós vamos mensurar com aquelas determinadas métricas, esperamos estar certo se os critérios foram atendidos. Então, usando aquele exemplo lá do Waze, então acreditamos que as pessoas gostariam de ter informações sobre o ônibus atrasado e o ônibus cheio. Para verificar isso, nós vamos criar um grupo de WhatsApp, adicionar as pessoas e falar para elas comentarem nos ônibus que elas estão utilizando. Nós vamos mensurar isso pelo número de mensagens, pelas entradas e saídas e pelo número de pessoas que entraram. E esperamos estar certo se 50% das pessoas ficarem no grupo depois de um mês. É um exemplo de uma hipótese que a gente consegue validar. Então, esse é um cartão simples, uma lógica simples, mas que vai deixar muito claro aqueles pontos do porquê que eu estou prototipando, qual que é o objetivo, por que eu estou usando esse tipo de protótipo, não outro, enfim, porque cada protótipo vai se adequar ali a um tipo de hipótese. E, por fim, depois do teste, você vai fazer o cartão de aprendizagem. Então, nós acreditávamos que as pessoas gostariam de ter informações sobre os ônibus, nós observamos que as pessoas não entraram no grupo por tal motivo. Com base nisso, a gente descobriu
que, apesar de ser um problema, as pessoas não pagariam para ter essa informação. Portanto, vamos mudar nossa solução para metrô, por exemplo. Enfim, então a gente conclui e sintetiza tanto o teste quanto a aprendizagem que a gente teve. Beleza? Então, ferramentas também muito práticas para vocês aplicarem na jornada de vocês. E o Iago vai passar agora um pouquinho da atividade prática para vocês, que eu acho que é legal colocar a mão na massa para consolidar os aprendizados. Bom, pessoal, a ideia é que a gente consiga aplicar um pouquinho do que a gente viu aqui hoje. Então, o objetivo dessa nossa proposta, né, para vocês de hoje é proporcionar essa experiência de planejar um processo de prototipagem. O tempo é curto, então a gente não vai conseguir, mesmo que a gente quisesse, né, testar esse protótipo. A ideia é que hoje a gente consiga planejar esse protótipo. Então, a gente vai dividir vocês em grupos. A gente conversa alguns minutinhos aqui antes dessa divisão para entender como ela vai ser feita. A gente esperava 30 pessoas, a gente está estava com quase 50 aqui. Então, a gente verifica aqui qual é a melhor forma de dividir vocês, se por empresas, se por afinidade, ou se a gente deixa aberto. A ideia é que vocês escolham um produto ou serviço que desejam prototipar. Pode ser algum case de alguém do grupo, a empresa de alguém do grupo. A ideia é que vocês criem, né, essa pessoa apresente a empresa para o grupo. Então, que estágio que está, o que faz, qual é o problema, e junto o grupo consiga criar 3 cartões de testes. A ideia é que, feito isso, a gente volta e a gente faz uma pequena apresentação contando como é que foi o processo e quais foram os resultados alcançados. Rê? Pedro. Quem se habilita aqui a falar um... Bom, eu posso falar. Aqui é a Jennifer. Ô, Jennifer, por favor. Bom, a nossa ideia, né, foi usar o ChatGPT na criação de um site onde terá correções gramaticais para trabalhos acadêmicos, né, seja artigos ou TCCs. E a gente acredita, né, eu vou falar aqui agora o nosso teste card mesmo, né. Acreditamos que legal, viu, Gabi? Já fiquei empolgado. Legal. Acreditamos que criar um site de correções gramaticais para artigos e TCCs usando o ChatGPT pode auxiliar no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Para verificar isso, vamos realizar testes de usabilidade do site e mensurar a eficácia. Esperamos estar certo se trabalhos acadêmicos forem feitos de acordo com a BNT e com o padrão gramatical correto. É legal, é um começo. Mas eu quero ouvir um pouquinho mais, Jennifer. Como é que vocês chegaram nessa ideia e como é que foi pensar nesse cartão de teste? Bom, nós tivemos, né, algumas ideias, né, relacionadas ao uso mesmo do ChatGPT, né, porque é algo bem usual, né, e por fim a gente identificou um problema, né, que muitas pessoas, quando precisa fazer trabalhos acadêmicos, geralmente tem alguma dificuldade ali para realmente fazer, né, os trabalhos de acordo com a BNT e expor ali o que precisa ser falado de acordo com o padrão gramatical correto, né. Então, fazendo o uso do ChatGPT, a gente acha que isso auxiliaria, né. A gente sabe que isso hoje já existe no Word, nessa correção assim, gramatical, mas o adicional do ChatGPT seria também trazer possibilidades, né, de parágrafos para a pessoa se inspirar, né. Obviamente não copiar, né, porque isso realmente é plágio, mas seria uma inspiração também para a pessoa saber como que ela poderia expor isso da maneira correta. Muito legal, Jennifer. Como é uma ideia que vocês estão construindo, né? Não é um produto que já existe, estão criando uma solução. Então, quando a gente olha para tudo que a gente conversou hoje, a gente leva essa prototipação para a primeira parte do diamante lá. Então, imagina que agora vocês estão validando um problema. Então, para vocês ajustarem um pouquinho esse card de teste de vocês,
eu tentaria colocar nele, talvez não a eficácia da ferramenta, ou não só a eficácia da ferramenta. Cria um cartão teste antes para verificar se isso faria sentido para as pessoas. Então, você tem lá o ChatGPT, né? Então, acreditamos que a hipótese o ChatGPT consegue ajudar as pessoas na correção ou na construção auxiliar na parte gramatical dos trabalhos. Para verificarmos isso, vamos conversar com pessoas que têm dificuldade de trabalhar a gramática dentro dos trabalhos, porque agora a gente está com foco na solução, né, no problema e não na solução. Obviamente, esse cartão de vocês podem manter, mas eu acho que ele é para uma etapa posterior. E aqui, como que a gente vai mensurar isso? Mensurar a gente pode estipular um percentual ou um número de pessoas com quem vocês vão conversar. Vão conversar com 10 pessoas de 10 cursos diferentes, ou 10 pessoas de 5 cursos diferentes. E, na última parte, né, esperamos estar certo se 8 dessas pessoas conseguirem enxergar valor nessa solução. Então, acho que esse seria um primeiro cartão teste de vocês, para vocês validarem o problema. Poxa, deu certo? Vamos para esse, então, do ChatGPT. Aí a gente já começa a trabalhar a prototipação nessa fase de ideação. Então, aí, vocês podem pegar trabalhos dessas pessoas ou de outras pessoas e colocar para que o ChatGPT faça essa correção, né? Então, aqui você já tem uma outra métrica. A gente espera que o ChatGPT corrija 80%, 90%, 95% dos erros apontados. E aí vocês podem fazer alguns testes colocando textos com erros que vocês já sabem que eles existem, para ver se o ChatGPT vai conseguir fazer essa correção, tá? E aí, no final, vocês têm um ciclo de prototipação com cards testes específicos para cada ciclo. Faz sentido? Faz sim, perfeito. Bem, mais alguém? Temos, então? Grupo 2 chegou a fazer alguma coisa? Não? Então, nós vamos fazer o seguinte, Iago. O Iago combinou conosco, gente, de vocês, nós vamos abrir um drive aqui, a Ana vai organizar junto com a Gabi, para vocês mandarem, acho importante vocês terem esse fechamento, né, da oficina com o feedback do Iago e do Tiago. Mandem aí, né, os seus cartões preenchidos. Agora, obviamente, vocês vão estar individualmente, a não ser que vocês se conheçam, mas façam individualmente o exercício. Isso é muito legal. A gente tem assim esse momento de pensar, né, o problema, de configurar exatamente, fazer essa experimentação, né, ter a ideia, né, e principalmente um indicador, essa métrica, né, criar como é que a gente vai medir isso para a gente ter evidências é muito importante. Então, a gente vai criar um drive para vocês mandarem, né, Iago? E o Iago depois faz essas correções, tá? Exato. Esses comentários. Acho que um ponto legal, pessoal, é vocês posicionarem a gente da solução de vocês em que nível de maturidade ela está. Então, o feedback da Jennifer, por exemplo, ele foi muito pautado nisso. Então, a solução, ela ainda não existia. Então, ela estava ainda no momento de ideação, foi criada talvez naquele momento, ou uma ideia de negócio que eu tenho. A gente passa por um feedback pautado na primeira etapa do diamante, né? Então, a gente tem ali um teste, um card teste de prototipagem focado no entendimento do problema. Então, para que a gente consiga dar para vocês esse feedback preciso, eficiente e com uma riqueza maior,
quanto mais detalhes vocês derem para a gente em relação ao negócio, a ideia de vocês, melhor. Poxa, tem uma informação super sigilosa, eu fico desconfortável de dar. Não tem problema nenhum. A gente só quer saber que fase, que momento a ideia de vocês está. É só uma ideia. Não, já validei o problema. Eu já tenho aqui uma solução. Eu estou aprimorando a minha solução. Tá? E mais ou menos o que é uma ideia. O que é a ideia de vocês? Como a Jennifer trouxe para a gente. A gente quer usar o ChatGPT para fazer correção gramatical de trabalhos acadêmicos. Poxa, ótimo, perfeito. A partir daqui a gente tem mais informações para conseguir dar esse feedback para vocês de forma mais assertiva. Iago, em nome da incubadora de empresas da universidade, já de antemão, né, acho que nós agradecemos muito a sua participação. Tenho certeza que a Aninha e a Gabi também estão nesse agradecimento, né? Foi uma oficina muito legal. Essa é uma sequência, gente, de várias oficinas que a incubadora oferece, né? Então, vocês podem, aí com o intuito, muitas vezes, ela sempre tem certificado, mas a gente, ao final, forma uma trilha, né, importante aqui para quem quer aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, estar mais atento e mais próximo do ecossistema de inovação do Mackenzie, tá? Iago, muito obrigada. E só para vocês saberem, o Iago também faz parte do comitê executivo da incubadora, que é o comitê que ajuda a aprovar uma boa ideia para ela poder entrar numa jornada e sair daqui com um CNPJ, com um monte de boleto para pagar, porque é isso que a gente quer, né, Iago? Virar CPF e CNPJ, né? É um prazer, é um prazer. Eu brinco que empreendedorismo mudou a minha vida. Eu acho que empreender te ajuda a olhar para o mundo de uma forma diferente. Mais do que eu ter um negócio que deu certo ou não, a passar pela experiência de levar isso para o nosso dia a dia, de começar a olhar para as coisas que a gente vivencia e pensar, poxa, acho que talvez isso poderia ser diferente. Eu acho que transforma a nossa vida de uma forma muito ímpar. Então, no que a gente puder agregar em relação à troca, conversa, estar aqui presente com vocês e plantar essa sementinha, contem comigo, vou estar sempre presente para uma boa prosa.